Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje, domingão né? Hoje é domingão, hoje é dia de volta-volta. E a corrida que vamos falar no volta-volta de hoje é o GP do Brasil de 2012, aquela decisão de título fantástica entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que na minha opinião é a melhor corrida da história da Fórmula 1. Uma corrida que teve vários elementos para poder finalizar a espetacular temporada de 2012 com chave de ouro. Não tô copiando o Ludiero que fez o resumo ludibriado do GP do Brasil de 2012 há uma semana atrás. Eu já tinha decidido que eu falo do GP do Brasil de 2012 há um tempinho já que vocês sugeriram e tal. Então foi pura coincidência. Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Cara, primeiramente temos que abordar brevemente o que aconteceu na temporada de 2012 antes de chegar no GP do Brasil. Bem, a temporada de 2012 foi uma das temporadas mais espetaculares da história da Fórmula 1, onde tivemos 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas da temporada. E era um equilíbrio imenso entre as equipes, era coisa do tipo Sauber e Williams brigando pela vitória, cara. Inclusive com o Maldonado conquistando uma vitória. Acho que as únicas equipes que não brigaram por vitória naquele ano foram a Toro Rosso e as Danicas, Caterham, Marussia e HRT. E obviamente tivemos Fernando Alonso fazendo uma temporada de outro planeta e uma Ferrari que na teoria não era para brigar pelo título. E Sebastian Vettel, que teve uma reta final de campeonato espetacular, com direito a atuações memoráveis, como por exemplo a corrida de Abu Dhabi, em que ele largou dos boxes e chegou em terceiro. Com isso, ele chegava no GP do Brasil como líder do campeonato. E assim estava a classificação do campeonato naquele momento. Sebastian Vettel tinha 273 pontos e Fernando Alonso tinha 260 pontos. Eram 13 pontos de vantagem para o alemão da Red Bull. A pontuação de 2012 era do mesmo sistema que hoje, com exceção daquele pontinho de volta mais rápida que só foi existir em 2019. Então as possibilidades para o Vettel conquistar o título eram as seguintes. Se o Alonso vencesse, ele precisaria chegar apenas na 4ª posição. Se Alonso fosse o segundo, Vettel precisaria chegar em 7º. Se Alonso fosse o terceiro, Vettel precisaria apenas de um 9º lugar. E se Alonso chegasse em 4º, não teria chances, o Vettel seria campeão. Então Alonso precisava de qualquer forma chegar no mínimo em terceiro para poder ter chances de título. E o Vettel selava de qualquer forma ali se ele chegasse em 4º ou acima. Então para o Vettel ser campeão sem precisar de absolutamente nada, ele precisaria chegar apenas em 4º, onde ele ganharia pelo número de vitórias. E Alonso, para ter alguma chance de título, precisaria chegar no mínimo em terceiro. E era uma briga pelo tricampeonato. Alonso foi campeão em 2005 e 2006 e Vettel foi campeão em 2010 e 2011. Era a briga entre dois pilotos que estavam buscando o seu tri. Depois de ter falado de tudo isso, vamos para o treino classificatório. O Q1 começou com chuva, mas a pista foi secando ainda mesmo na primeira parte do qualifying. Além das Caterhams, Marussias e HRTs, Grosjean também ficou de fora ao ficar na 18ª posição. Grosjean, inclusive, que tinha feito 2012 muito irregular e até perigoso e que estava com a vaga ameaçada para 2013. Mas depois a Lotus renovou o contrato com ele e pode ter certeza que eles não se arrependeram nem um pouquinho. No Q2 tivemos o brasileiro Bruno Senna ficando de fora e outros destaques como por exemplo Sérgio Pérez, Kamui Kobayashi e Michael Schumacher, que estava fazendo a sua última corrida na Fórmula 1. Então os pilotos que vocês estão vendo aqui são os que ficaram de fora no Q2. E no Q3 deu McLaren na primeira fila, com Hamilton na primeira posição e Jenson Button largando em segundo. Vettel ficou na 4ª posição, atrás de Mark Webber. E Alonso ficou em 8º, mas largaria em 7º devido a uma punição de 10 posições no grid que Maldonado levou. Então o grid de largada ficou dessa forma aqui, com Hamilton na pole position, com Button em segundo, as duas McLarens, depois na segunda fila, duas Red Bulls de Webber e Vettel, depois viria Massa, Hülkenberg, Alonso, Raikkonen, Rosberg de Resta, Senna e Sérgio Pérez. Nessa situação, Sebastian Vettel seria o campeão, inclusive ele estava em 4º, que seria a posição que ele precisava para ser campeão em qualquer hipótese. Antes da corrida, na ida para o grid, Michael Schumacher mandou uma mensagem emocionante aí em sua última corrida na Fórmula 1, e como a Fórmula 1 já postou isso no canal deles, com aquelas legendinhas deles e tudo mais, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Então, eu tô falando aqui antes da corrida, Bem, antes da largada começou a chover em Interlagos. Não tinha forma mais dramática
de começar essa decisão de título. Então é a hora da largada, as 5 luzes vermelhas se apagam e começa o Grande Prêmio do Brasil. Hamilton mantém a ponta, mas Massa assume a segunda posição em uma largada espetacular de quinto para segundo. Vettel não largou bem, acabou perdendo algumas posições e estava atrás de Hülkenberg. Até que na curva do lago, Vettel foi fazer a curva e acabou sendo acertado por Bruno Senna, que rodou o alemão e o deixou na contramão. Bruno Senna e Sérgio Pérez acabaram sendo os maiores prejudicados desse toque todo e precisaram abandonar. Enquanto Sebastian Vettel, mesmo com o carro danificado, seguia na prova, porém na última posição. Volta 2 e Fernando Alonso fazia uma ultrapassagem dupla e antológica sobre Felipe Massa e Marco Webber para assumir a terceira posição. Naquele momento, Alonso era o campeão do mundo. E o Maldonado bateu alguns segundos depois ali e abandonou, né? Ninguém percebeu isso, então deixa pra lá. E atenção, Nico Hülkenberg estava no pódio. Sem risadinha aí, hein? Não ri. Isso ao ultrapassar Webber e Alonso após o espanhol ter escapado ali no S do Senna e ter voltado na quarta posição. Na volta 6, enquanto o pau torava ali na briga pela quarta posição, Grosjean escapou na saída do mergulho, bateu e abandonou a prova. É para fechar 2012 com uma chave de ouro. A chuva estava apertando e além do Jenson Button ter ultrapassado Hamilton para assumir a ponta em Interlagos, Marco Webber rodava no S do Senna e perdia várias posições. E atenção, Vettel na 8ª volta estava na 6ª posição. Vettel estava em 6º, com 8 voltas de prova. Detalhe, era só a 8ª volta e já aconteceu tudo isso. O pessoal então já começava a parar para colocar os pneus intermediários, como por exemplo Hamilton, Alonso, Webber e Vettel. Esses dois da Red Bull inclusive que trocaram de posições por uma ordem de equipe. Button e Hülkenberg, os dois primeiros colocados, seguiam na pista com os pneus de pista seca. Isso se mostrou uma baita aposta, pois a pista não molhou tanto, depois ela secou um pouco e aí os pilotos que colocaram intermediários precisaram voltar para os pneus de pista seca. E na volta 18, Nico Hülkenberg ultrapassava Jenson Button para assumir a liderança do GP do Brasil de Force India, rapaz. O Hülkenberg liderando. E olha, Sebastian Vettel estava na 4ª posição. Incrível. Naquele momento, Fernando Alonso estava literalmente à espera de um milagre. Estava bem difícil a situação dele. Devido ao detrito na pista, o pneu de Nico Rosberg furou. E por conta desses vários detritos, o safety car teve que entrar na pista. E aí todo mundo se juntou de novo e é disso que a gente gosta, né? Confusão. Na relargada, Nico Hülkenberg manteve a ponta, Webber escapou e Kobayashi passava Vettel. Depois foi a vez de Hamilton passar Button e de Kobayashi passar o Alonso para o delírio do Galvão. Ei, Kobayashi, você é um espetáculo! Porém, o Koba seria repassado pelo Alonso. Vettel começava a perder posições, pois seu rendimento em pista seca não estava tão bom e naquele momento ele estava em 7º. Alonso, no entanto, estava na 4ª posição e naquele momento o Vettel era o campeão. E o Webber rodou de novo, tá? A segunda. Na volta 48, o Hülkenberg, que estava liderando tranquilamente, freou na temida linha branca e rodou na curva do Laranjinha. Assim, Lewis Hamilton tomava a ponta no GP do Brasil em sua última corrida pela McLaren, já que no ano seguinte ele iria para a Mercedes. Kimi Raikkonen e Michael Schumacher proporcionaram uma baita briga no S do Senna para relembrar os bons tempos da rivalidade lá nos anos 2000 e que terminou em uma bela manobra de Kimi. O rádio do Vettel começou a não funcionar direito, o Vettel estava conseguindo ouvir a equipe, mas a equipe não estava conseguindo ouvir ele. Isso se tornou um problema porque ele havia parado para colocar um set de pneus médios, mas a chuva apertou na volta seguinte e ele foi para os boxes para trocar para pneus intermediários, porém a equipe não ouviu. O resultado? Ele chegou lá do nada, a equipe atrasou a parada e o Vettel voltava na 12ª posição. Chegaremos então num dos momentos mais engraçados da corrida. Kimi Raikkonen escapou na curva da junção e aí pensou, e se eu pegasse o caminhozinho ali que tem do lado de fora? E claramente com o GPS quebrado, o Kimi Raikkonen pegou aquele atalhozinho ali e viu que estava com os portões fechados. Aí ele teve que dar meia volta e voltar para a pista. Isso é uma das cenas mais maravilhosas da história da Fórmula 1. Eu quebro toda vez que vejo isso e exemplifica bem o que é o Kimi Raikkonen. Chegamos na volta 55, onde Nico Hülkenberg foi para fazer a manobra de ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton, mas ele acabou errando e bateu com a roda traseira na roda dianteira do Hamilton e fez o inglês abandonar. Hülkenberg acabou tomando um drive-thru, inclusive poderiam usar mais o drive-thru hoje em dia, né? E aí voltou na 5ª posição. Era a primeira oportunidade de pódio
que o Hülkenberg jogava fora. Mal sabia ele que ele não iria conseguir mais nenhum pódio em sua carreira na Fórmula 1. Após tudo isso, a chuva começava a apertar nas voltas finais. Isso proporcionou uma imagem incrível do Alonso segurando o carro de forma feroz na saída da curva do Sol, uma das maiores salvadas da história da Fórmula 1 com certeza. Alonso estava em terceiro e Felipe Massa estava em segundo, mas o brasileiro abriu caminho para o espanhol e aí o Alonso ficava na segunda posição em uma zona real para conquistar o título, bastava apenas que o Vettel chegasse em oitavo. Porém, Vettel estava na sétima posição após ultrapassar Kobayashi e com a ajuda de Schumacher, ele alavancou para a sexta posição. Naquele momento, era Sebastian Vettel que se tornava tricampeão do mundo. Em uma bonita cena, Hamilton se despedia da McLaren ali nos boxes, já que era sua última corrida na equipe. Mal sabia Hamilton que quem se daria melhor em toda essa história seria ele. Em uma briga com Schumacher, Kobayashi tocou no alemão e rodou na curva do lago. E umas voltinhas depois, Paul di Resta enchia o muro na curva do café e com 2 voltas faltando para o final da prova, o safety car entrava na pista. Para o Alonso só bastava a vitória. E para o Vettel, se ele ficasse na sexta posição ali, ele seria campeão com o Alonso em segundo. E deu Vettel. Como a corrida terminou com o safety car, Sebastian Vettel se tornava tricampeão mundial de Fórmula 1 e de quebra de forma consecutiva após ganhar os títulos de 2010 e 2011. E aí tivemos a incrível imagem do Alonso olhando para o nada, tendo flashbacks após perder o título para o Tião. Aí era só festa, alegria e muita comemoração para Vettel e a Red Bull após mais um título mundial conquistado. E a classificação final ficou desse jeito aqui. Jenson Button conquistaria aquela que seria sua última vitória na Fórmula 1, Alonso chegou em segundo e Felipe Massa, emocionado, chegou em terceiro. Em quarto ficou Mark Webber, em quinto Hülkenberg, em sexto Sebastian Vettel, em sétimo Schumacher em sua última corrida da Fórmula 1, em oitavo Vergne, nono Kobayashi e em décimo Kimi Raikkonen foram os que pontuaram. Abandonaram a prova de resto ali nas voltas finais Hamilton, Grosjean, Maldonado, Bruno Senna e Sérgio Pérez. E como eu disse antes ali, o Felipe Massa emocionado, que ele estava chorando copiosamente no pódio, pois era seu retorno ao pódio de Interlagos após 4 anos de ausência. Então era isso, um dos campeonatos mais incríveis da história da Fórmula 1, para mim o mais incrível, terminava dessa forma aqui. Sebastian Vettel era o campeão com 281 pontos, Alonso foi vice apenas 3 pontos atrás de Vettel, com 278. Graças ao abandono de Hamilton, Kimi Raikkonen finalizou 2012 na terceira posição com uma Lotus em seu retorno na Fórmula 1. Depois viria ali Hamilton, Button, Webber, Massa, Grosjean, Rosberg e Sérgio Pérez, fechando os 10 primeiros da temporada de 2012. E se vocês acham que tentar anular o título é uma coisa que só a Mercedes foi fazer agora, você está enganado, pois a Ferrari tentou isso também em 2012. Isso pois uns vídeos ali na internet tentaram provar que o Vettel fez ultrapassagens sob bandeira amarela. A FIA depois disse que não houve nada e que de fato realmente não houve. O Vettel fez as ultrapassagens todas na legalidade sob bandeira verde. E nos vídeos inclusive dá para perceber isso, então a Ferrari não conseguiu reverter o resultado do campeonato. Com isso, se confirmava Sebastian Vettel como tricampeão mundial de Fórmula 1. E em 2013, Vettel faria uma temporada de outro planeta com um recorde de 13 vitórias no ano e de 9 delas consecutivas. É um recorde histórico em uma temporada apenas. Então esse foi o GP do Brasil de 2012. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Temos o nosso servidor do Discord aqui na descrição do vídeo, então, corre lá, não perde tempo, entra no nosso servidor. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e falou!